Vamos entrar então no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E eu quero me apegar com vocês aqui em alguns detalhes do Evangelho de Lucas, que são diferentes do Evangelho de Marcos e do Evangelho de Mateus. É claro que a maior parte do texto é bem parecida, só que Lucas, ele traz detalhes da caminhada de Cristo que são diferentes aos detalhes que Marcos e Mateus já trouxeram. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é sobre a escrita do Evangelho de Lucas. Para quem Lucas escreve? Então vamos entender. Mateus, ele escreve para o povo hebreu, ou seja, para o povo judeu, explicando para o povo, mostrando para o povo que Jesus é o Messias. A linguagem que Mateus usa para o povo hebreu é a linguagem cultural dos hebreus, né, dos judeus, mostrando que Jesus é a promessa para aquele povo, que Jesus é o Messias. Já Marcos, ele escreve para os romanos. Então, quando Marcos escreve, ele não mostra a face do Messias, a face do rei. Ele mostra a face de Jesus, do servo. Ou seja, ele mostra a face de Jesus, daquele que veio para amar, daquele que tem compaixão, daquele que veio para servir. Isso porque os romanos eram muito pragmáticos, eram muito duros, né? Não tinham compaixão e eles não tinham tempo, eles eram muito ocupados. Então Marcos vem trazendo a linguagem aí, o ensinamento de que Jesus é aquele que para, que tem tempo para o outro, que está prontamente disposto a amar e a servir, né? Que é o servo. Então, Marcos mostra a figura do servo e Lucas, ele vem escrever então para os gregos. Por que Lucas escreve para os gregos? Porque o texto de Lucas ele não é direcionado a uma nação, ele é direcionado a uma pessoa. E a intenção de Lucas é fortalecer, é ajudar esse homem na sua caminhada cristã, né? Nós vamos ver isso mais aqui para frente que Lucas ele escreve contando de Jesus para Teófilo, que é um soldado, que é um general romano, e esse general romano, ele não conhece a Cristo, mas muito provavelmente Teófilo é um general romano de alta patente, e ele então está aprendendo sobre Jesus. Ele está nesse processo de aprendizado e Lucas escreve para ele no grego, mostrando para aquela cultura, para aquele povo, que Jesus é o homem perfeito. Por que Lucas escreve dessa forma? Porque os gregos acreditavam muito na filosofia, tinham uma cultura muito rebuscada, muito detalhada, e essa cultura dos gregos a levava à admiração excessiva do homem. Então, o homem, para os gregos, é uma obra de arte. Os gregos buscam o homem tanto no seu intelecto quanto no seu físico, como a perfeição. E Lucas ele vem trazendo que Jesus é perfeito. Jesus é o retrato da perfeição. A forma que Jesus age é a forma da qual um homem deveria agir no seu modo perfeito. E o interessante disso é que Lucas ele era médico, né? Lucas ele era médico, ele acompanhou Paulo nas suas peregrinações. Lucas escreve dois livros, que é o livro de Lucas e o livro de Atos, no período ali de 55 a 60 depois de Cristo, é quando Lucas escreve o livro dele. Agora o que é interessante também é que Lucas ele não era discípulo de Jesus, né? Por várias vezes é, pessoas confundem, acreditam que Lucas é discípulo de Jesus, mas Lucas não está entre os 12. Até eu mesmo já fiz confusão algumas vezes quanto a isso, porque nós estamos tão acostumados a ler o Evangelho de Lucas e achar que ele é um dos apóstolos, e não é verdade. Lucas ele não foi ali é, dos 12 discípulos, ele não foi dos 12 apóstolos, mas ele é um acompanhador, né? Ele foi alguém que acompanhou toda a história, ele foi alguém que relatou toda a história. E todo o texto dele é escrito baseado ali no, no,
numa pesquisa minuciosa junto dos discípulos e de demais testemunhas. Então Lucas ele é um pesquisador assíduo da vida de Cristo, ok? E aqui o interessante é que Lucas ele escreve a carta dele, ele escreve esse evangelho de um grego muito rebuscado, muito intelectual, com muitas palavras diferentes, né? É um texto que ele tem, na verdade, um aspecto gramatical mais rebuscado, com palavras não comuns, não tão comuns ao povo, porque o povo usava de um grego comum, mais do dia a dia, uma linguagem mais cotidiana, e a linguagem que Lucas usa é uma linguagem mais intelectual, mais nobre para aquele povo. Então isso mostra que Lucas também ele vem de uma linhagem de um povo mais elitizado. E aqui nós vamos entrar então no primeiro capítulo, né, do Evangelho de Lucas. Aqui no primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 4, é o prefácio do Evangelho de Lucas, onde Lucas mostra a sua autoridade em falar do nome de Jesus. Ele está se apresentando como alguém que busca fatos, que busca testemunhas e sabe do que está falando porque estudou a respeito. Então, Lucas ele é um estudioso de Jesus. O texto mais interessante aqui, logo no início do Evangelho de Lucas, é a partir do versículo 5 até do versículo 5 em diante, né? Não até, eu ia falar até o versículo 39, mas na verdade do versículo 5 em diante. Por quê? O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos começa contando a história de Jesus. Mas o interessante é que Lucas ele não começa o texto em Jesus. Lucas começa o texto em João Batista. Lucas começa contando a história de Zacarias e Isabel. Por que Lucas faz isso? Porque, diferente de Marcos e Mateus, Lucas não conviveu com Jesus na caminhada. Então, ele não escuta a história do início da vinda de Jesus. Ele busca pesquisar aquele que anunciava Jesus. Então, aqui no capítulo 1, versículo 5, Lucas fala a respeito de Zacarias e Isabel, sendo Zacarias um sacerdote do templo, puro, fiel a Deus, né? Já de longa idade, um homem muito mais velho, com a sua mulher Isabel também mais velha, que não tinham filhos. Então vem um anjo, anuncia para Zacarias que eles terão um filho. Zacarias duvida daquele fato, então o anjo pune Zacarias, é, deixando Zacarias mudo, então Zacarias não pode falar até o dia do nascimento da criança. E então aqui é a anunciação da vinda de Jesus, sendo João Batista aquele que vai preparar o caminho para Jesus, né? Que é o que é dito aqui do versículo 8 até o versículo 23, falando do momento em que Zacarias recebe aí o chamado do anjo para que eles tenham um filho. Logo em seguida, Isabel recebe percebe que está grávida, né? Que é do versículo 24 ao 25, e vem o predito do nascimento de Jesus, que é do versículo 26 ao versículo 38, momento em que Maria é agora visitada pelo anjo Gabriel, de modo que ela venha entender que ela foi chamada, foi agraciada para ser mãe do menino Jesus. E aqui em seguida, Maria visita Isabel, do versículo 39 em diante até o 45, e é o momento em que o Espírito de Deus, ele se revela por meio de João Batista, sentindo a presença de Jesus. É quando João Batista, ali na barriga da sua mãe, ele se remexe, ele se revira em alegria por sentir a presença de Jesus. E é interessante que logo aqui em seguida nós temos o versículo 46, nós temos o cântico de Maria. Um pouco antes aqui, nós temos, em algumas Bíblias ainda cita do cântico de Isabel. E aqui nós vamos ver o cântico de Maria e logo em seguida o cântico de Zacarias.
O que são esses cânticos? Esses cânticos são canções de gratidão produzidas por essas pessoas. É a primeira vez que nós vemos esse tipo de manifestação nos evangelhos. Aqui são músicas que foram criadas. Então, nós precisamos entender algo. Como Lucas descobriu esse cântico? Muito provavelmente, ele pode ter conversado com a própria Maria, ele pode ter conversado com o próprio Zacarias, ou pego o testemunho de pessoas muito próximas a eles, para dar esse testemunho, né? Então, aqui fala do cântico de Maria, das bem-aventuranças de Maria aqui, né? Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o teu nome. Então, esse texto vem falando da importância do papel de Maria para o mundo, lembrando que Maria ela é uma figura especial, só que isso não a torna santa. Santo é só o Senhor Jesus. Amém? Então, aqui nós temos esse momento já dos cânticos, logo em seguida vem o nascimento de João Batista. E quando João Batista nasce, eles tinham costume naquela época de colocar o nome das crianças, ou o nome do pai, ou de algum descendente da linhagem paterna. E quando você vai colocar o nome em João Batista, o povo pergunta qual será o nome da criança. E Maria fala João. E o povo questiona, por que João? Ninguém tem esse nome na família. Então Zacarias escreve o nome numa tabuinha, coloca o nome, será chamado João. E naquela hora o povo lê e fica boquiaberto com essa decisão, porque era algo muito incomum. E então, a partir dali, Zacarias passa a falar. E aí, todo mundo se enche de temor e graça e fala verdadeiramente: esse menino tem um chamado diante de Deus, né? E aí, logo em seguida, Zacarias ele também faz um cântico em agradecimento pela vinda do seu filho, que é o anunciador da vinda de Jesus. Então, o que é interessante perceber aqui nesse agradecimento é que Zacarias, ele é um sacerdote do templo. Então, ele é um homem entregue verdadeiramente a Deus. A Bíblia fala que ele e a sua esposa tinham temor e tinham retidão em Deus. Então, ele vem ser filho do último profeta. Ele vem ser pai do último profeta, né? O último profeta vem ser filho de Zacarias. E isso é muito interessante porque uma linhagem de profetas anuncia o último profeta. Isso é muito interessante porque Deus ele continua cumprindo o seu propósito, onde uma linhagem de sacerdotes vem anunciar o último profeta, e o último profeta vem trazer a mensagem da vinda do Messias. Então aqui está se cumprindo toda a hierarquia que nós vemos durante todo o Antigo Testamento, em que o templo é cuidado pelos sacerdotes, os sacerdotes têm o contato e a direção com os profetas, e os profetas anunciam as boas novas e o caminho do povo. E é exatamente isso que acontece no último momento também, né? Zacarias, um sacerdote santo, escolhido por Deus, dentro da sua linhagem, tem separado o profeta, que é João Batista, e o último profeta do Senhor. João Batista vem anunciar aqui a vinda de Jesus. Nós terminamos aqui o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Nos encontramos amanhã no capítulo 2. Deus abençoe. Tchau, tchau.